Queridos e queridas, belezinha? Agora bora continuar aqui com os nossos vídeos. Pode ver que cada vez que eu uso o fone meu cabelo bagunça. Mas vamos lá, agora nós vamos começar a fazer a fórmula desta subtração aqui. Eu vou só copiar este bendito para colocar aqui para baixo, tá? E vou colar aqui se deixar pronto. Agora nós vamos fazer a subtração. Só que nós vamos fazer a subtração de P menos Q, tá? Então temos que tomar cuidado com isso, porque nós temos P, né, que o P nada mais é que 5x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 2 menos, e aí nós vamos colocar tudo aqui, 5x ao cubo mais x ao quadrado mais 9x mais 1. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a ordem aqui importa, tá bom? Então no fim das contas vai ficar 5x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 2 menos 5x ao cubo menos x ao quadrado menos 9x menos 1. Tá? Então se tivesse negativo, se tivesse subtrações aqui, ficariam positivas e assim por diante. Tá? Então até aqui 5x ao cubo menos 5x ao cubo matou o 5x ao cubo. Eu tenho menos 7x ao quadrado, menos x ao quadrado, então eu vou ter menos 8x ao quadrado. Eu tenho mais 2, a constante continua, né? A constante a gente faz no final. Eu tenho menos 9x, então eu tenho menos 9x, porque eu não tenho um x aqui, né? Então, aí eu já fiz esse bendito aqui. Aí eu tenho aqui mais 2, menos 1, mais 1. Então, no fim das contas, quando eu tenho um negativo, né, quando eu tenho uma subtração de polinômios, né, que nós fôssemos colocar aqui em questão de funções, eu teria P menos Q de x, que nada mais é que P de x menos Q de x, né? Nada mais é do que isso. Quando eu tenho essa subtração aqui, então no fim das contas, este daqui é a minha fórmula. Se quisesse colocar igualzinho está no livro, ao qual a constante está no começo, e você vai aumentando os graus, o grau do polinômio, aí ficaria 1 menos 9x menos 8x ao quadrado. Tá bom? Eu gosto de diminuindo o polinômio. No livro, pelo menos como está aqui, ele vai aumentando o polinômio. Tá bom? Da esquerda para a direita. Agora, quando nós estamos tratando sobre subtrações, assim como eu disse uma outra definição lá em cima, a definição de quando nós estamos tratando de uma soma, né, de polinômios é essa. Agora, quando nós estamos tratando de uma subtração de um polinômio, né, inclusive eu vou tirar somente este daqui, né, e eu vou colocar um tracinho. Quando nós estamos tratando de uma subtração de um polinômio, é a mesma coisa que está aqui. Nada mais é que menor ou igual a um maior grau de polinômio que nós temos ali. Então, assim, se nós formos ver, o grau de polinômio que nós tínhamos antes era 3, porque nós tínhamos um 5x ao cubo na P e nós tínhamos também um 5x ao cubo na Q. Então, nós tínhamos um polinômio de grau 3. Nós tínhamos, na verdade, dois polinômios de grau 3. Beleza? Só que assim, o que sobrou da operação foi um polinômio de grau 2. Então é realmente menor ou igual ao maior polinômio dos polinômios que nós estamos tratando. Então se tivermos 5 polinômios e o maior polinômio for um polinômio de grau 5, no fim das minhas contas, eu tenho que ter um polinômio de grau 5 ou menor, seja em uma soma, seja em uma subtração. É bem mais fácil em uma subtração você obter um valor menor, né? Mas pode ser que numa soma você obtenha um valor menor. Como assim? Vou colocar um polinômio bem besta. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 2x ao cubo, que é o meu polinômio P, e eu tenho o meu polinômio Q. O polinômio Q ele é igual a menos 2x ao cubo. Se eu fizer uma soma, se eu fizer aqui P mais Q, né, tudo bem que aqui ele cancela, né? Vamos colocar aqui, sei lá, para não cancelar, mais um. Se eu fizer P mais Q vai ser P 2x ao quadrado, mais com menos continua sendo menos, e ele cancela, e no fim das contas eu somente vou ter 1, e eu vou ter um polinômio de grau 0. Tá? Ele não zera, ele vira um polinômio de grau 0, tá? Que no fim das contas só sobra a minha bendita da minha constante aqui. Tá? Então pode ser sim, que mesmo você tendo uma soma, né, aqui é um menos, tá? Deveria ser um menos pelo menos, né?
Deixa eu apagar aqui novamente, só para ficar mais bonitinho. E eu vou colocar aqui um menos aqui. Pronto. Um menos tudo torto, mas ficou. Então pode ser que realmente você tenha uma soma de polinômios e você obtenha um polinômio, você obtenha um outro polinômio com um grau menor, mesmo sendo uma soma. E pode ser que numa subtração você continue com o mesmo grau. Porque se eu meter um polinômio aqui negativo, se eu fizer P menos Q aqui de x, o que eu vou ter? Eu vou ter o quê? Se eu estou subtraindo, subtrair com subtração é soma, aí no fim das contas eu vou ter 4x ao quadrado aqui mais 1. Porque aqui eu vou multiplicar por menos, e ele vai inverter o sinal, e eu vou continuar tendo. Eu vou ter um multiplicador maior. Pode ser que eu tenha um valor maior, pode ser não. Neste caso aqui, se eu colocar um 1, por exemplo, um 1 não, porque 1... Se bem que eu tenho um multiplicador de 4 ali, né, agora. Pode ser, eu vou ter um valor maior do que meus polinômios originais. Mas o grau do meu polinômio, que é exatamente este valor, o meu expoente do meu polinômio, o máximo que eu vou ter é um grau igual ou menor. Tanto em soma quanto em subtração. Tá bom? Em multiplicação é diferente. Em multiplicação eu posso ter um número maior. Mas isso vai ficar na próxima aula. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a soma e a subtração de polinômios e as regras, né, que nós temos aqui no fim das contas, que são de subtração ou soma, que o máximo que eu posso ter é um maior grau ou menor dos n polinômios que eu tiver, tá bom? Aqui são só 2 polinômios que eu estou trabalhando, só que se eu tiver n polinômios e todos forem somas ou subtrações, eu só posso ter maior ou igual, menor ou igual neste caso, o grau máximo dos meus polinômios. Beleza? Beijos no bumbumzinho de vocês e até mais.